Olá pessoal, eu sou o Sávio, professor de espanhol. Eu criei esse canal para postar as minhas videoaulas de língua espanhola e agora eu tenho publicado alguns vídeos falando sobre mestrado e doutorado no Paraguai. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre como foi esse primeiro módulo de doutorado que eu fiz no Paraguai pela UAA, Universidad Autónoma de Asunción. Acompanhe o vídeo após a vinheta. Olá pessoal, eu vou contar aqui para vocês a experiência que eu tive fazendo esse primeiro módulo de doutorado depois de 4 anos sem ir ao Paraguai. Algumas coisas mudaram, né? E uma dessas coisas que mudaram foi o meu ânimo. Eu já não tinha tanto ânimo como eu tinha no começo do meu mestrado, né? Eu fui muito empolgado para estudar, para aprender. Acabei tendo as minhas decepções lá, né? Com relação a emissão do meu diploma de mestrado, que demorou para ser emitido, foi emitido errado, e depois demorou para chegar na minha mão, né? Aquele problema todo que eu tive com o instituto que fez o intermédio entre mim e a universidade, então tive muitos problemas, e eu vou contando para vocês agora como é que está sendo esse doutorado em outra universidade, né? Tudo novo, outra instituição. O processo é um pouco diferente, né? Eu não tenho que lidar com o instituto no meio do caminho, então está sendo diretamente com eles. Esse primeiro módulo não foi um mar de flores, eu tive problemas também, vou contar a verdade aqui para vocês, e vou começar falando as coisas boas que eu vi lá. Eu estava com saudade de visitar o Paraguai, eu gosto de ficar lá, né? Considerando o fato de eu ficar estudando de 8 da manhã, às vezes até às 6 da tarde, né, eu fico bastante tempo lá estudando, mas o pouquinho tempo que eu tenho lá livre, né, eu vou conhecer alguma coisa, vou comer alguma coisa diferente, então, assim, não é tão cansativo quanto parece, né? Na verdade, a gente se esforça para não ser tão cansativo, né? Mas sobre a estrutura da faculdade, eu achei excelente, melhor do que a última que eu fiz. A estrutura da Universidade Autônoma é perfeita, eles têm espaço para tudo, ela é muito bem, foi muito bem projetada, as salas de aula climatizadas, tudo novo, tem lousa digital, um pátio grande, tem 3 auditórios, tem cafeteria, tem biblioteca, fui fazer um trabalho lá, tem baias, elas têm ar-condicionado em cada uma delas. Lá no verão chega a fazer um calor de 41 graus quando eu estava lá, mas me falaram que pode chegar até mais. Ela é muito bem estruturada. Fiz a carteira de estudante. Outra coisa positiva que eu notei na universidade foi o corpo docente. Eu senti muita firmeza, muita segurança nas aulas que eu tive lá. Eu tive aula de metodologia da pesquisa científica 1, na qual focamos no método quantitativo. Eu me identifico mais com o qualitativo, mas estudamos nesse o quantitativo. Tivemos aula de diversidade e educação e tivemos uma oficina para construção de projeto de pesquisa. Nessas 3 aulas, né, ministradas por 2 professores, essas 3 disciplinas, eu senti assim uma dedicação muito grande dos professores e eu gostei demais dessas aulas, né? Um professor tentou falar em portunhol, né, porque ele tentava para se fazer ser entendido pelos brasileiros, nem todos lá falavam espanhol, então ele acabava falando misturado com português, né? No começo eu fiquei meio confundido, mas isso facilitou muito a vida dos brasileiros que estavam lá. O outro professor já não tinha tanta afinidade com português, ele falou em espanhol na aula de diversidade. Eu gostei mais, porque eu sou professor de espanhol e eu gosto de ouvir, eu gosto de praticar, e as aulas dele soavam como música para os meus ouvidos, né? Acho que para nem todos foi assim, né? Mas eu gostei muito das aulas dele.
é muito bom você ter uma aula com uma autoridade, né, um doutor em educação, que fala em outra língua, porque muitos termos que eu não conhecia, aliás, que eu já conhecia em português, eu fiquei sabendo como eram em espanhol. Então isso aí foi muito enriquecedor para mim, né, sem contar o contato que você tem com a língua espanhola lá o tempo todo. Agora, eu vou contar também um fato, né, uma coisa negativa que aconteceu comigo lá. Desde o ano passado, né, eu já tinha trauma desses institutos que fazem intermédio entre a universidade e o aluno. Então eu preferi, aliás, eu escolhi essa universidade porque eu preferi ter contato direto com a universidade, né? Então eu entrei em contato com a secretária comercial da universidade. E ela estava em contato comigo desde o ano passado e os meus colegas aqui, né, de trabalho, que fazem mestrado, eles podem requerer uma licença remunerada para estudar. Então eles se ausentam do trabalho, são remunerados, enquanto isso eles podem se dedicar exclusivamente ao estudo, eles podem fazer publicações, eles podem produzir, né, conteúdo científico relevante. Então isso aí, você tendo dedicação exclusiva, com certeza você faz um trabalho muito melhor, né, do que trabalhando 44 horas semanais, sem dúvida. Então eu estava com essa ideia de entrar com pedido de licença, uma vez que eu estou matriculado no curso desse nível, né, e aqui no Brasil ou qualquer lugar do mundo, eu poderia requerer no governo do estado essa licença. Então eu já estava com essa ideia de me dedicar e publicar, enriquecer o meu currículo, de ficar me dedicando a isso nesse período, né? Sair um pouco da sala de aula, também você acaba descansando a mente, né, de fazer aquele trabalho que você faz todo ano. Então eu estava com essa ideia de focar nos estudos. Então desde o ano passado eu estava em contato com a universidade e informei a eles que eu necessitaria desses documentos. A CEDU, aqui do Espírito Santo, pede uma lista de documentos que você tem que informar a eles, né, que você tem que protocolar. E justamente eu acho que eles pedem tanto documento, acredito que são 5 para você dar entrada. Inclusive o seu projeto de pesquisa, que lá no Paraguai nem é obrigatório você se matricular num mestrado, num doutorado com um projeto de pesquisa. Isso é exigido aqui no Brasil, né, você ter um pré-projeto para iniciar um mestrado ou um doutorado aqui. Só que como a CEDU, né, é uma entidade brasileira, ela pede que você apresente entre os documentos que você tem que apresentar esse pré-projeto. Então eu já fui para a universidade, né, antes de iniciarem as aulas, com o meu pré-projeto pronto, para eu encontrar um orientador, para ele assinar, para eu voltar com a documentação pronta, né? Inclusive consegui fazer isso. Só que faltou um documento para mim. Eu preciso de uma declaração de matrícula, uma carta de aceitação da universidade, informando o início e o término do curso. Qual o tempo de duração do curso. Só que a universidade não me deu esse documento. Eles me informaram que eles não emitem esse tipo de documento, nunca emitiram, e que para eles fazerem isso precisaria ter uma reunião com o colegiado para ver se é possível eles emitirem esse documento. Então eu achei que foi um descaso muito grande que eles fizeram comigo, porque eu solicitei isso desde o ano passado e até agora não tem uma resposta nem para me falar, Sávio, não vamos fazer. Então eles me deixaram assim, sem resposta nenhuma. Eu estou até hoje aguardando uma resposta. Enviei um e-mail essa semana para a secretária acadêmica e ela nem se deu o trabalho de falar que recebeu e não me informou um prazo que vai ter a reunião com o colegiado. Então, assim, eu achei que foi um descaso muito grande, isso aí. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado e precisa dessa documentação, a UAA não é o lugar recomendado para você. Então, eu não sei se é porque eles atendem muitos alunos, né? São primeiro, segundo, terceiro módulo de mestrado, de doutorado. Eu não sei se tem turma muito grande que teve que dividir em 2 turmas, né? O grupo de alunos do mesmo módulo. Eu sei que é muita gente que está lá em janeiro, né? Provavelmente em julho vai ter muita gente também.
E eu não sei se eles não dão conta de atender o alunado. Aí algumas pessoas reclamaram do atendimento, né? Eu não sei se é devido à quantidade de alunos, né? Então explica, mas não justifica o descaso que eles fazem, né? Eles deveriam tratar esses alunos muito bem, né? Considerando que é uma universidade privada, né? E que os alunos se deslocaram do país deles para outro país, confiando naquela instituição, achei que nesse ponto poderia ter sido melhor. Eu acho também que eu era traumatizado, né, por tratar com institutos e não diretamente com a universidade, por causa do problema que eu tive, né? Algumas pessoas montam esses institutos para tirar proveito dos brasileiros, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pouca oportunidade de fazer um curso desse, né? Um mestrado, um doutorado. Então esses institutos, às vezes as pessoas montam esses institutos, recolhem o dinheiro do povo e do nada muda o CNPJ deles, já não é aquele instituto, já é outro, eles estão fazendo a mesma coisa e depois o aluno não recebe o diploma, eles não repassam o dinheiro para a universidade. Então tem esses golpes, né? Então eu fiquei com medo de cair num golpe de novo, como eu tinha caído da última vez, e eu optei por fazer diretamente com a universidade. Só que essa universidade, a UAA, ela trabalha com promotores. Então a dica que eu dou para você que vai fazer um mestrado ou um doutorado é de tratar com um desses promotores brasileiros. Se eu não me engano, são 4 ou 5 promotores que tem lá. E esses promotores fazem o mesmo serviço que uma pessoa encarregada na universidade faz, né? Eu sugiro que vocês façam com um promotor, porque ele cuida de um grupo menor de alunos, né? Parece que eles têm mais cuidado, eles dão mais atenção para esses alunos. Então vou até deixar aqui na descrição do vídeo o contato de uma promotora, que inclusive tirou umas dúvidas que eu tinha. Ela não era obrigada a me atender, porque eu não fui com ela, mas ela tirou as minhas dúvidas e está me ajudando a resolver esse problema. E esses promotores têm contato direto com a coordenação do curso de doutorado, de mestrado, com a coordenação da pós-graduação. Então acho bem melhor você tratar desses assuntos com pessoas dispostas a resolver esses problemas, né, do que com pessoas que não estão dispostas. Então essa é a minha dica para você que vai fazer, né? Eu vou contar para vocês também que dessa vez eu não fui direto para Assunção, né? Como algumas outras vezes eu fiz o mestrado, eu fui para Foz do Iguaçu. De Foz eu peguei um ônibus que viaja de madrugada até Assunção e saiu bem mais barata a viagem, né? Economizei mais de R$1.000 fazendo isso, né? Se você está em janeiro, você está de férias, você tem tempo, vale a pena você dar uma economizada, né? Você ir por Foz, você aproveita, se você não conhece as cataratas, você para ali para conhecer. Tem outras coisas legais para ver em Foz também. Uma vez eu fiquei lá uma semana, não deu para ver tudo que tem bastante coisa. Tem a usina de Itaipu, tem museu de cera, tem Parque dos Dinossauros, tem bastante coisa para ver. Então eu fiz essa aventura dessa vez, né? Só que eu confesso para vocês que eu não tô tão animado como eu estava durante o mestrado. Eu não sei se é porque é por causa da idade, se é porque eu tô desmotivado, né? Eu não sei se é porque eu não consegui essa documentação na UAA. Eu não tô com aquela empolgação que eu tinha quando eu fiz o meu mestrado na época. E eu recomendo, se você terminou o seu mestrado, já faz o doutorado de uma vez, porque você vai querer fazer de todo jeito. Então faz de uma vez, emenda, porque depois você vai ficando desanimado. Quanto mais passa o tempo, mais desanimado a gente fica. E dessa vez também eu não fiquei em hotel, eu fiz uma reserva no Airbnb e aluguei uma kitnet para eu ficar. Eles chamam lá de monoambiente, que é um quarto grandão, que tem tudo, tem cozinha, estava mobiliado, tinha até máquina de lavar no banheiro. E assim, fui com uma mala de mão, não precisei de despachar mala, né? Fui com a mala de mão porque levei pouquinha roupa, lavava na máquina, usava de novo. Então assim, achei bem confortável, né? E mais econômico
você ficar num apartamento, e inclusive era perto da universidade, com 7 minutos andando eu estava na universidade, não precisava de ficar pegando um ônibus, de ficar pegando Uber todo dia também, você acaba economizando nisso aí também. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado aqui com as minhas dicas, contando como foi o meu primeiro módulo de doutorado no Paraguai, pela UAA. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você. Um forte abraço e hasta luego!